Opa, 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 olha nós aqui novamente, gente, em Alphaville, São Paulo, na sétima temporada do Expertise Cast, que começou aqui em Alphaville em 2022, gente. E a gente continua aqui na jornada levando clareza de todos os conhecimentos na área de gestão, na área de sindicatura, na área empresarial, para que alcance, sim, e aprimore as tuas metas e objetivos. Carlos, olha nós aqui de novo, Carlos. Isso aí, Gidel, mais uma Estamos vez, aqui para de a novo, gente hein? ter essa conexão com vocês, públicos, para que a gente consiga, assim, passar um pouco mais de conhecimento, tecnologia, informação. E hoje, Gidel, o negócio hoje vai ser bacana, hein? Hoje vai ser. Hoje temos um síndico hoje, Temos né? um síndico Síndico na aqui, casa. vou falar, o cara é fora da Caramba. curva. Será que ele vai aguentar a mesma pressão que ele aguenta dentro do condomínio, cara? Eu acredito que sim, porque ele tem uma vasta experiência. Ele tem mais de Opa! 10 anos de É. sindicatura. Então, assim, é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muita estima. Né? Vejo que tem essa, esse brilho nos olhos, né? Sabe aquela ânsia, assim, putz, esse cara faz a diferença? Eu sei o seguinte, ó. Ele já vinha me seguindo desde 2020, meus canais. Todo dia de manhã ele tava lá assistindo meu insight e Puxa vida. mentoria. Então ele pegou já todos os insights da mentoria, já aplicou no condomínio, já aplicou na vida dele. E hoje ele tá aqui para fortalecer mais ainda. Apresenta esse homem pra gente aí, por favor, Carlos. Maravilha, Vamos eu vou nessa. falar, ele se chama Edson Lopes, né? Gestor condominial com vasta experiência, liderança e, acima de tudo, respeito pelas pessoas. E o diferencial hoje do Edson é ele é casado com a Bethany, pai da Vitória, né? E olha, a formação dele, educação física, é da área da saúde. E aí, como professor, ele tem a experiência de considerar o essencial para qualquer gestor é saber lidar com pessoas. Nós estamos falando com pessoas para pessoas e temos que saber lidar com pessoas. E ao longo da trajetória dele, ele teve projetos de melhoria, de valorização condominial, Caraca. reformas de garagem, pintura, revitalização de fachada, modernização de salão de festas, jogos e diversas áreas da área comum. Olha só, tudo que é o ambiente coletivo, ele foi lá e ó, aplicou estratégia, aplicou conhecimento, uniu as pessoas e transformou o condomínio. E olha só, ele tem uma frase assim que eu achei muito bacana. Experiência que administra, conhecimento que transforma e pessoas sempre em primeiro lugar. Síndico tem que gostar de gente. Edson, seja muito bem-vindo ao Caraca. Expertise Cast, né? Nossa sétima temporada. Eu sou o co-host dessa temporada. Girdel aí trilhando essa caminhada de muito brilho, né? E seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Bem-vindo, bem-vindo. E com toda essa apresentação, eu gostei dessa pessoa aí, viu? Gostou? Gostei desse Nossa, síndico. essa pessoa transforma, não transforma? Transforma. Eu queria ter um síndico assim, desse no meu condomínio. Olha só que legal, hein? Ou que Muito pudesse nos bom. ajudar no dia a dia. Hein? Mas uma coisa a gente sabe, Edson, não é tão fácil construir uma trajetória como você construiu, né? Com a referência que você tem hoje na área condominial e dentro dos condomínios. Fala pra gente como é que você conseguiu avançar tanto para estar com hoje, com esse, vamos botar assim, essa linha profissional tão promissora. Puxa vida, os anos foram se passando Hum. e a gente faz um retrospecto do que passou e o quanto a gente amadurece no dia a dia. Então, você falando, e eu comecei aqui a ter vários insights que foram passando aqui dia a dia. E você falou de obras que aconteceram, situações, pessoas. Então, é muito interessante que a gente pega todas essas lembranças e faz com que tudo isso seja colocado nesse presente. Fala assim, puxa vida, olha o tanto que eu já caminhei. E passa muito rápido. Quando ele falou 10 anos, eu falei, puxa vida, parece que foi ontem que eu entrei nesse mercado. E eu caí nesse mercado assim, meio que quase que como a grande parte dos síndicos, numa assembleia, onde sentado ali, tentando resolver uma situação que estava acontecendo. No teu condomínio. No meu condomínio. E partir dali, comecei a gostar de resolver o problema. Porque o síndico, ele tem que ter em mente isso. Ele não vai ter dia calmo. Nunca. Não, isso não vai existir, né? Dia calmo dentro do condomínio é só tempestade, né?
Mas são Nem- tempestades E nem no período noturno, por incrível que pareça, onde todos dormem, né? O caos está acontecendo. É verdade. Verdade. Mas o mais desafiante, Edson, eu acho que eu vejo hoje é lidar com ser humano, com pessoa, com sentimentos. E isso também foi uma vertente dentro da sua administração para fazer você hoje engrandecer mais o seu trabalho? Com toda certeza. Eu estou fazendo um retrospecto aqui e teve um momento que em uma das assembleias eu tive a oportunidade naquele momento de falar, pessoas, eu tenho acesso aí aos grupos do WhatsApp no qual os senhores estão inseridos e são 7 grupos que vocês têm. Aí eles ficaram perplexos. Então vamos lá. Peraí, 7 grupos em um condomínio só? 7 grupos em um condomínio. Em um condomínio? Um condomínio. Não, isso aí, Então, isso por aí isso que eu falei, para. isso aí já é assustador, cara. Então, É quase um... o nível das pessoas é assim, tem o grupo, vamos dizer, que tem o síndico, às vezes até inserido ali naquele grupo, tem um outro paralelo que não está o síndico, tem outro que provavelmente O paralelo seria o quê? Oposição? Às vezes é o mesmo grupo, só que aquelas pessoas que não têm a coragem ou não querem falar para ferir ou trabalhar outras situações. E aí eles vão criando grupos e subgrupos para poder falar a mesma coisa sem chegar naquela pessoa. E aí cria aquela situação da conversa de corredor, de elevador, de portaria, aonde todos acham que aquilo é a realidade, mas a pessoa que tem que estar ali para falar a realidade, ela tá descartada, ela tá num grupo que ninguém quer falar. É isso mesmo que você sentia? Ou seja, você tinha um oficial, vamos dizer, e o restante era um paralelo no mundo perfeito. Exatamente isso. Era um grupo oficial no qual a gestão ela mandava mensagens e ela que era responsável para gerenciar esse grupo. Ao passo que os outros grupos, o que tinha ali? É um grupo de piscina? É um grupo da academia? É um grupo de... Não eram comissões, não, né? Não, era um grupo de que tem cachorro. Mas isso idealizado por você? Não, os moradores que se reuniam, e o grupo pós-pandemia, ou o grupo pandemia, então eram vários grupos. E todos esses grupos, eu não estava inserido, mas sempre tinha uma pessoa ou outra. Caraca, velho. Que falava, poxa, Edson, tá acontecendo tal coisa. E aí, incrivelmente, o que eu descobri? Fiz um filtro e todos os grupos não tinha reclamação de portão, não tinha reclamação de elevador, não tinha reclamação de pet fazendo sujeira, de áreas que estavam sucateadas, não. Era unânime. Todos os grupos, o problema era um conflito entre as pessoas e entre a gestão. As discussões dentro dos grupos eram situações entre eles. Educação. Educação. E perseguições também tinha ali dentro. Muita perseguição. Então isso fez o meu crescimento mental acontecer de forma exponencial. Logicamente que no momento que isso está acontecendo, você sofre. Sofre porque assim, toda hora estão te xingando, estão fazendo mal, e você tenta ficar apagando incêndio dentro do grupo. Eu aprendi que isso não foi bom. Então eu deixava os grupos ali pegarem fogo, porque eram grupos que realmente... Eu deixava o grupo pegando fogo. Mas às vezes é bom, porque sabe qual que é a solução? Deixa o grupo aí que se resolva, então. Vai lá, cara. Pegou fogo, é 193, não é ligar pro síndico, é ligar pro bombeiro. Porque... Deixa aí pegando fogo. Que coisa, hein, Edson? E você vê como a gente não imagina isso. Carlos, rapidamente. Você já teve um condomínio que você já teve tanto grupo dentro de um mesmo condomínio assim? Então, eu posso falar pra vocês. Eu não sei se eu tenho tantos grupos assim, mas meu nome é Top One em todos os condomínios, porque todo mundo sabe o meu nome. Agora, eu não sei se são diversos grupos, né? Mas o principal sempre vai estar falando. É impressionante. Isso é verdade. E eu acho que o principal objetivo nosso não é atrasar a vida de ninguém, é pelo contrário, né? É fazer o crescimento daquela comunidade, é melhorar o âmbito condominial para que todos se conheçam, se comuniquem e se converse. Exemplo fiel, a gente às vezes entra no elevador e não tem aquela receptividade, né, de calorosa, bom dia, boa tarde, boa noite. E a pessoa, ela entra com o celular na mão, às vezes ela olha pra você e continua com o celular na mão, ela não fala nada, não esboça sentimento nenhum. Não há sensação. E isso é difícil dentro de uma comunidade, né, chamada condomínio. Sim, porque você e muitas vezes percebe que as pessoas, elas se tornam invisíveis. E ela também se faz invisível, porque ao passo que você cumprimenta ela no elevador e ela não te fala bom dia, não é um problema seu que fez o cumprimento, o problema é dela.
E ela também nem percebe o que você falou, ela tá tão ali envolvida com o celular, com um problema X ou Y, e passa um dia, passa o outro, e assim vira um hábito. Essa pessoa ela não fala com ninguém. Ô Edson, eu quero voltar lá ao grupo do WhatsApp, porque isso eu acho interessante. Já sei até qual é o tema do podcast, cara. É 7 contra 1. Olha aí. 7 grupos contra um o síndico. síndico. Rapaz, vai ser Que bom esse coisa, tema, hein? viu? No momento que você identificou isso, identificou que só tinha conflitos, qual foi a atuação? Qual foi a atuação para tentar melhorar, tentar mudar o que estava ali no cenário, Muito bom. no que você tinha de dados, das informações? Não tentar desmanchar os grupos, mas tentar melhorar a situação dos conflitos. Era entender se realmente aquela reclamação ou se aquele fogo que foi iniciado tinha alguma veracidade naquela informação. Porque muitas vezes no grupo tem muitos rumores, são inverdades, e aí só que preocupa a gestão. E eu realmente me preocupava muito de até me afetar, abalar, porque assim, ninguém gosta de ficar sendo mal falado. Ok que a gente tem ali algo a ser preservado, nós não somos blindado totalmente 100%. Algumas palavras te afetam, isso me afetava. E eu queria saber por que estavam falando daquela forma. E aí já soltava um comunicado, olha, mediante a tal informação, e já soltava um comunicado. Então eu já fazia o contrário, não deixava que aquele fogo se propagasse mais, ou que não inflamassem outros grupos. Então eu já soltava um comunicado referente àquilo lá, olha, tal informação que aconteceu de criança, ou falaram que o morador brigou com outro. Então eu tentava fazer um comunicado da verdade do ocorrido. E as pessoas percebiam que sempre que uma notícia tinha no grupo tal, eu soltava um comunicado. Aí falaram, esse grupo aqui tem A2, tem infiltrados. Os amigos do Edson estão aqui dentro. E aí passou-se a falar menos nos grupos, ou criaram um 8º grupo que ninguém sabia. Exatamente. Ou criaram um 8º grupo. Porque, obviamente, tinha um monitor lá, o síndico, obviamente, a pessoa que criava em verdade, ela freou. Ela foi desmascarada, né? Exatamente isso. Então a gente percebeu que ali eles mesmos perceberam que eles estavam sendo vigiados e passaram a tomar cuidado no que falavam. Porque um dos moradores falou, gente, vocês não podem ficar falando ilações aqui. Tomem cuidado. Aí saiu apagando todas as mensagens, um dos moradores. Porque ele viu que ele tinha cometido alguns deslizes. E assim são... Quando a gente vê essa situação, a gente até tenta filtrar, analisar para trazer algo positivo, né? Por quê? Nós, como síndicos, a gente não tem essa premissa de vamos prejudicar alguém. Mas quando começam a falar em verdades ou situações que nos afetam diretamente, a gente fica com esse sentimento. O que eu estou fazendo de errado para causar esse furor desnecessário? O que essas pessoas estão vendo que eu não estou vendo? A gente começa a se cobrar. Você se cobrava muito nesse sentido de entender, será que as minhas ações como síndico está afetando realmente como eles dizem, ou você não teve dúvida das suas ações como gestor? Sim, eu tive dúvida, porque eram tantas coisas negativas que você se faz repensar. Será que isso realmente está acontecendo? Será que eu sou tudo isso mesmo de ruim? Será que... Aí você começa a ter até dúvidas, porque uma mentira espalhada uma vez é uma coisa, espalhada 5, 10, 15, 100, ou por mais pessoas, ou inúmeras vezes, você fica se questionando se aquela mentira é verdade ou não. E aí foi quando eu fui solucionar aquela situação. Chamei para conversar um dos membros, e aí a gente viu que era totalmente pessoal. Uma das coisas que eu identifiquei, não sei se você está acompanhando meu movimento do narcisismo condominial, está acompanhando? Tenho acompanhado, sim. Então, o narcisismo, que é muito bem sinalizado, é esse pensamento que você trouxe agora. Para você entender se está tendo ações narcisistas com transtorno de personalidade, é quando a tua identidade é tocada. E quando eu sei que é tocada? Quando você duvida de você. Será que eu tô tão ruim assim? Será que tô errando?
será que eu sou isso mesmo que estão falando? Entendeu? Quando você se questiona. Porque quando quando eles mexem na tua identidade com gatilho, que eles são bons nisso, na forma muito maligna, nos narcisistas, você acaba ficando sem dormir direito. E você amanhece mais amargo. É só você lembrar. Você amanhece mais amargo. Porque você fica se duvidando o tempo todo. Cara, mas eu tô fazendo tudo certo. Por que essas inverdades continuam? E isso te incomoda. O que incomoda, na verdade, é a tua identidade. Porque você sabe quem você é. Você sabe a tua estrutura emocional. Né? E por que esses grupos do WhatsApp têm essa inflamação de inverdades? Não são todos que são narcisistas com transtorno de personalidade. Basta uma pessoa. Uma pessoa, ela solta uma inverdade, porque o narcisismo, eles são muito bons em uma comunicação muito manipuladora. Eles conseguem mostrar o azul, o azul dizer que é vermelho para você. E você acredita, você não tem como duvidar disso. Porque eles são muito precisos na manipulação. Então, quando eles criam um grupo como esse, não estou dizendo que esse grupo tenha, mas tiver um grupo desse, eles criam em verdade, não é que todos sejam problemáticos. Ele criou um caos ali dentro, justamente para poder se alimentar de emoções. Porque o narcisismo, com transtorno de personalidade, ele se alimenta de caos, de emoções, certo? E quando você se duvida, é aí que você começa a sentir que tua mentalidade, a tua saúde mental começa a ser afetado. Porque isso tira a tua qualidade de sono, de personalidade, de profissionalismo. E eu te pergunto, você sentiu algo assim nesse período? Com toda certeza. Foi um período que eu vivi que eu não recomendo. Caraca. Não recomendo. E eu quero que outros síndicos possam escutar esse nosso podcast e para que ele faça diferente. Onde eu falo que foram alguns meses sem dormir. Você acordava à noite, 1, 2, até 3 vezes à noite, na madrugada, e com insônia. Então foi um momento bem complicado. E aí eu decidi não mais passar por isso. Eu falei, eu não quero isso mais para mim. Como é que você conseguiu contornar a situação? Qual foi a estratégia de você coibir que isso não chegasse mais na tua vida? Eu falo que eu converso comigo. Uau. Eu falo que tem o Edson físico e tem o Edson aqui do lado, aqui. E aí eu bato um papo com ele e falo, você precisa disso? Por que você está fazendo isso? Então eu conversei com o Edson e a gente decidiu, num desses espaços, a gente declinar e falar, olha, isso eu não quero mais para mim. E eu abri mão desse condomínio e fui fazer e tomar conta dos outros espaços que tinham ali um controle e não estava afetando a minha saúde mental. Ao passo que eu estava tendo conflito em casa e isso não estava... E é isso mesmo. Olha só, é isso mesmo. É desse jeito, cara. Atinge tanto, Carlos, o nosso emocional, que começa a afetar não só a nossa saúde mental, mas a convivência com a família. Exato. Eu tenho um caso de separação, cara. Sim. Eu tenho situações de filhos que passam aí para as drogas por falta do amor que recebia antes do pai, não recebe mais, ou da mãe. Exato. E é muito complicado porque normalmente nós que gostamos de atuar como síndico, a gente tem um costume, não todos, tá? Mas assim, a gente leva o problema dos outros para dentro de casa. E às vezes a gente questiona realmente as nossas ações dentro de casa. E às vezes esse momento que você teve de reflexão com você mesmo, né, com o seu Edson do lado, fez com que você tomasse aquela melhor decisão. E foi uma boa estratégia. Eu não mereço passar por isso porque eu não estou fazendo nada de errado. Né? Você vê, nos outros condomínios que você atua, não teve essa questão forte de abalo emocional. E você vê, você mesmo comentou que poderia abalar a sua estrutura familiar. Imagina, a sua filha fala, papai, vamos no parque? Não, porque eu estou estressado, coisa do gênero, né? A esposa, a mesma coisa. Não, porque eu tenho que resolver problema do condomínio. Não, o condomínio vai estar lá. Então a gente tem que aprender a ter essa separação. Condomínio é uma estrutura, né, voltada com pessoas, e nós também estamos inseridos nessas, né? E isso foi muito importante o que você colocou para os nossos ouvintes, que dizer que a gente tem que saber o momento de recuar para poder avançar. Né? Isso é nobreza do ser humano entender isso, né, Gidel? Sim. E você deu um basta, cara. Mas aí, claro, você teve uma intuição estratégica de
de você conversar com você mesmo. Uma coisa que a inteligência emocional fala muito, a neurociência, não é? Que nós temos nossos próprios dispositivos de cura, não é? Que é conversar consigo mesmo, para você fortalecer o teu lado bom, fortalecer justamente os teus caminhos bons, quando você começa a conversar com você. E você fez isso de forma perfeita. Mas eu te pergunto, após isso, após entregar esse condomínio, e você resolveu buscar condomínios de acordo com o teu perfil, isso mudou completamente? Ou ainda continua vindo condomínios assim? E quais são tuas ações hoje? Fazendo um retrospecto do que culminou para que as coisas acontecessem nesse condomínio que eu saí, que eu pedi para não ter mais na carteira, eu entendi que os outros, o que eu passei a fazer e não deixar que fizessem para que culminasse em mais uma situação desconfortante. Então, foi um aprendizado muito grande, muito grandioso. Foi assim, porque você não quer ficar tomando pancada toda hora. Você não quer ficar... Ninguém é saco de pancada que levanta e vai dormir e gosta de apanhar. Tem que ser sadomasoquista para ficar toda hora tomando pancada e falar que aquilo tá gostoso. Ok que o síndico tá ali naquela condição de ele é o fronte, tudo vai se parar no síndico, mas ele tem que ter a inteligência de que se ele já sofreu algumas coisas no passado, ao passo que ele percebe que aquilo que ele já vivenciou no passado vai acontecer de novo, ele tem que ter formas de trilhar um caminho diferente. E assim foi feito nos outros. Então hoje os meus condomínios, no qual eu permaneço ali, quando começa a ter rumores, pessoas ou situações que se identificam com aquela que eu tive no passado, eu já sei o que fazer. Então foi um aprendizado enorme. Eu sou muito grato por aquilo que aconteceu, porque eu falo que é como na arte marcial, ou situações da vida. Eu tomei uma rasteira, mas você fica mais forte. Você sabe como se levantar de forma mais rápida ou não deixar te abalar como me abalou. Então hoje eu estou blindado quanto a isso. Então pode vir daquela forma que não vai ser da forma anterior que vai me pegar, que vai me abalar. Então, aí é que eu digo que você está na trajetória de um síndico de sucesso. Porque um síndico, para ele ter sucesso, quando eu comecei na minha trajetória nos condomínios residenciais, né, eu vim lá de shopping center, eu sempre quis entender que por mais que eu pintasse o prédio, por que as pessoas não estavam felizes, né? Só uma minoria ficava feliz, a outra continuava me atacando, me perseguindo, né? E era por coisas muito bobinhas, muito infantis, né? E aí eu só descobri que a gente só se torna um síndico de sucesso não é quando pinta um prédio. É quando você entende qual é o teu posicionamento dentro do condomínio, com tuas ações, somente com ações sociais. Aí eu te pergunto, você lida bem, leva bem projetos e ações sociais? Como isso vem trabalhando dentro dos condomínios? Eu falo que eu sou o síndico que gosta de gente. Eu gosto de movimentação. Então, os demais condomínios sempre têm movimentos sociais. Então, são encontros, são atividades para crianças, cineminha. Você faz tudo isso aí? Isso aí é bom, hein, Carlos? É legal. Isso aí é legal, hein? Feiras. Integração, né? Integração da comunidade chamada condomínio é muito importante, porque ela minimiza risco até nas assembleias. Porque quando as pessoas se conhecem, nas assembleias não tem tanta briga. Só vai haver discussões e brigas quando ninguém se conhece. É verdade. Porque, de repente, eu lá não conheço o Girdel. Aí eu sei que ele para do meu lado, só que ele para o carro dele próximo aonde eu tenho que abrir a minha porta. Eu falo... Chego na assembleia, o morador do apartamento tal, que eu não sei quem é, para o carro torto. Quem é? Aí ele falou, mas sou eu. Nossa, você não sabia. Se já tem uma sintonia, falar, Gidel, você consegue parar um pouquinho o carro para lá, ou inverso, porque eu não consigo sair? Aí já tem uma comunicação. Integrar as pessoas é isso. É trabalhar para que não tenha tantas discussões dentro das assembleias. Caraca.
E aí vamos ver, assim, dentro da sua gestão, com essa integração das pessoas, as suas assembleias costumam a ter um quórum, vamos dizer, aceitável para você ter as discussões necessárias para conseguir sim colocar suas estratégias administrativas, sociais dentro desse projeto? Foi ótimo essas ações sociais, porque a gente fez encontro de bikes, a gente fez encontros para atividades esportivas, dança de salão, atividades no qual juntavam crianças para fazer aulinhas de judô, aula de karatê, aula de natação. Então, foram se formando mini grupos que, na verdade, eram grupos de atividades físicas ou desses encontros sociais. E quando as pessoas, foi muito bom você ter colocado isso, Carlos. E nas assembleias, eles já se conheciam. Então, o morador de cima conhece o de baixo porque já viu ele na assembleia. Então, já se minimiza um conflito, Sim. um possível conflito. Então, a atividade social dentro do condomínio, eu falo que ela tem mais do que mais do que juntar ele ali naquela sala, no salão de festa ou no encontro de bike. É muito mais que isso. É fazer com que as pessoas se conheçam, elas se respeitem. E toda vez que eu percebia que eles já se conheciam, quando tinha uma reclamação ou outra, de repente por alguma coisa de barulho, que um está em cima do outro, eles mesmos já tiravam o pé, eles mesmos já não se agrediam, porque já se conheciam na atividade que já foi proporcionada lá embaixo. Então hoje, lá num desses espaços, eu tenho um mercado, um mini mercado, que ele promove eventos, ele entrega brindes para todas as crianças, ou faz evento com os pais. Foi muito bom as ações sociais, então ela é importantíssima para a gestão do síndico e para esses encontros. E na Assembleia faz muita diferença. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, o mercado ele é político. É um mercado poderosamente político, né? As pessoas não tinham muita consciência disso. Mas em 2020 eu fazia live todas as noites batendo nisso, até pessoas compreenderem que devem pisar em ovos e tomar cuidado com as relações dentro do condomínio por questões políticas, né? E emocionais também. E tem as políticas boas e as políticas ruins. Políticas ruins é aquelas, alguns síndicos corruptos, algumas administradoras corruptas, faz panelas, aquela coisa toda, né? Alguns moradores por interesse que tentam fazer um jogo para destruir ou prejudicar a gestão do síndico, são políticas ruins. E as políticas boas, que no caso é as que você faz, é a política de aproximação e que reforça a gestão. E blinda o síndico, inclusive. E aí eu te pergunto, dentro dessa linha, a força da transparência funciona bem? Ela flui melhor? Com toda certeza, com toda certeza. Essa questão da transparência, essa questão de fazer com que o morador entenda que aquilo que você está propondo é para ele, ele já vê a gestão de forma diferenciada. Caraca. E já tem um maior respeito e fala, poxa vida, que bom que o nosso síndico tem esse olhar de socializar, trazer, de acolher. Isso foi determinante para que essa gestão perdurasse por muito tempo. Isso também é uma das tuas maiores chaves, né, Carlos? As políticas boas, né, cara? Sim, eu sempre trabalhei muito a relação entre pessoas, né? Trazer o público justamente para poder entender um pouco do nosso cenário, o nosso olhar. Às vezes a gente tem que mostrar para ele que ele é um indivíduo que faz parte do condomínio, ele não é a totalidade. Então a gente sempre trabalha para o macro, para o máximo, né, que é o condomínio. E o micro, que é o condômino, a gente vai trabalhando conforme uma prioridade, né, Edson? Então, quando a gente entende que o síndico hoje ele tem que cuidar do condomínio, tanto da parte administrativa, parte da administradora, parte dos funcionários, parte dos próprios moradores, isso é tudo estrategicamente elaborado para que a gente consiga se desenvolver. E como isso funciona? Trazendo as pessoas para se conectarem, conversarem, entender os sentimentos, para que essa dor não seja eterna, seja uma dor leve, aquela dorzinha, aquele tropecão na escada que você fala, ai, doeu meu dedão, mas daqui a pouco passa. Né? E olha só que bacana, Gisdel. O Edson tem uma particularidade, fiz já uma visita uma vez com ele no condomínio que ele mora. Ele tem, dentro de um caminho que vai para o salão de jogos, ele tem um espaço verde. Uau! Nesse espaço verde ele tem um móvel antigo, e dentro, se você adivinhar o que
qual é o teor que está dentro desse imóvel, você vai ganhar um presente. Caramba, cara. Então eu já vou dar já os comerciais. Talvez eu já ganhe já aí. Não, mas não é esse ainda, não. Será que é esse aí? Não, não é esse. Não é esse, não? Não. É algo que a gente fala de conhecimento. De conhecimento? Isso. Será, cara? Chuta aí, não tô fora, tô fora. Começa com L e termina com livros. Livros? Ele tem uma mini biblioteca aberta, que qualquer pessoa tem um local para você se sentar, um banco, também de época, com um móvel de época cheio de livros, para que você passe momentos agradáveis na área comum. Caramba. Isso é um diferencial. Excelente ideia. E eu falei, inclusive, para ele. Para mim, valeu toda a visita do condomínio esse espaço. Porque é um espaço que é ocioso, né, Edson? Sim. E você transformou em algo de conhecimento. E as pessoas buscam, às vezes, isso, né, de conhecimento. Sim, porque muitas vezes as pessoas estão transitando, estão sentadas sem fazer nada, e com ali o facilitador, que é uma mini biblioteca do lado, você saca de um livro e passa a ter ali uma informação a mais. Então foi uma forma que a gente entendeu que é um plus a mais para a área condominial. Sim, perfeito. Carlos, esse é um momento que a gente reservou um momento, tá muito bom aqui, continua aí. Eu não avisei a você, já vou avisar agora. Tá vendo aí embaixo? Aí embaixo tem uma setinha. Clica na setinha e pega esse link, compartilha em todo o grupo do WhatsApp, manda para aquele conselheiro que anda criando problema na tua vida. Manda também para aquele ex-síndico que fica te perseguindo. Manda também para aquelas pessoas boas para poder aprender um pouco sobre isso. Mas manda para todo mundo. Segue o canal, porque estamos aquecendo o canal. Tava na geladeira. Precisamos aquecer o canal. E a turma toda está começando a vir. Inclusive, patrocinadores. Estejam aqui abertos. Carlos é o cara que está sendo o anfitrião aí de vocês, para vocês fazerem parte de patrocinar o nosso canal. E já temos um patrocinador com uma chave muito boa aí pra gente, né, Carlos? Gitel, eu fui atrás de algumas empresas, né, uns amigos, na verdade são todos amigos, né, que assim, o patrocínio, ele não é uma questão só financeira, não, a gente tem que ter conexão também com as pessoas, né, com os amigos que entendam nosso propósito. E aí, assim, eu achei esse muito bacana, por quê? Vou fazer a pergunta para os dois. Vocês já foram em shopping centers? Eu já fui. E você já foi também, né? Com toda certeza. Quem é que já não foi em shopping center, né? Então, e aí eu te faço aquela pergunta. Quem já perdeu o carro dentro de shopping center? Eu já perdi carro e quase perdi a mulher. Aí a gente não pode... aí não pode arriscar. A mulher se irritou, a mulher ficou... Ela tava dentro do carro. Tá dentro do carro? Nossa, então assim... Eu vou aqui comprar um pão e volto. E você não achava o carro. Eu não sabia onde estava estacionado o carro. Demorei muito. Nossa, então, mas aí eu tenho uma solução. O grupo Felnex. Ele te daria uma solução muito simples, que é o monitoramento, rastreador e bloqueio do seu veículo. Imagina, então, assim, nessa situação de estresse, porque olha o risco, perder a mulher, Gitel. Caraca. Meu Deus. Isso via celular, via aplicativo? Via celular, então monitoramento pelo celular em tempo real. Instalação é super simples, rápida, né? Tem uma cobertura nacional. Você poderia perder vamos dizer, o carro no shopping da Barra, em Salvador, né? E aí achar a esposa e o carro, por favor. Né? Então, assim, central 24 horas, né, para poder achar, sim, aquele seu veículo. E isso é uma das questões, assim, que hoje é muito importante a gente ter, sim, o nosso bem monitorado. Porque é isso, a nossa vida. De repente, vamos para um condomínio, vamos para o outro. Sim. Eu vou falar uma particularidade. Uma vez eu estava com muitos condomínios no interior. Campinas, Itupeva, Boituva, Indaiatuba. Eu lembro dessa época, Você lembra dessa 2019, 2018. Aí eu aceitei uma hora, assim, num banco, a minha esposa ligou. E ela me perguntou onde eu estava. Edson, Girdel, vocês acreditam que eu falei, eu não sei onde é que eu estava? Porque eu olhei, eram condomínios grandes, e assim, que são, vamos dizer, em zonas rurais, que estavam começando essa vertente. E eu não sabia, aí o zelador estava dando, que cidade é essa? Aí ele falou a cidade, eu falei, estou nessa cidade. Então, olha só
como a gente fica com a cabeça quando Sim. a gente não tem os nossos bens salvos ou naquela localidade. Sim. Então, para quem tiver curiosidade, Grupo Felnex, Grupo Felnex, gente. com X no final. Telefone, tá? telefone, Tem o telefone aqui, Instagram. ó, 994770813 ou 940716767. Converse com eles. Tem peça Instagram? uma Tem proposta. O Instagram é Grupo Felnex com Opa, X. Segue, gente, Tá? segue. Segue lá, tá nos dando essa oportunidade de nos apoiar e aqueles patrocinadores que tiverem interesse, estamos à disposição para avaliar e, logicamente, sendo os nossos amigos, de braço dado com vocês. Fechou, gente. E uma das coisas que eu mais tinha preocupação, já não vou ter mais. Eu sempre chegava, viu, Carlos? Falava assim, pô, estacionar no shopping, não vou estacionar. Tem ali o Zona Azul, bota ali no Zona Azul, fica fácil pra mim. Porque eu ficava meio perdido, levava horas rodando, tinha que memorizar G1, G2, G4, G8, G10, GZZ. Agora não, agora fica mais fácil com o Grupo Felnex. Já pensou? É Vou isso lá, aí? pego o celular. Ah, opa, Fechou. Pátio 2. Nossa, então eu sei que tá lá no Pátio 2, já não vou ficar 2 Já horas vai ficar 2 horas. correndo atrás do veículo, né? Isso aí. Edson, continuando o nosso bate-papo bacana, vamos entrar numa linha, a gente tá falando já de inovações, né? Principalmente do Grupo Felnex. Inovação, o quanto você tem levado isso para os seus condomínios e como isso está sendo, vamos dizer assim, de retorno, não é, de reciprocidade dos condôminos na tua direção e como isso tem levado a tua gestão lá fora. Ótimo. Hoje em dia a gente está aí com as IAs, né? Que é a grande. Muito bom. É a bola da vez, É a hein? bola da vez. E eu vejo que quem não estiver andando com tecnologia corre o risco de ficar para trás e bem para trás. Sim. Eu não falo que eu sou altamente tecnológico, mas eu gosto bastante dessas ferramentas que apareceram para a gente utilizar. Então lá atrás eu já comecei com facial, então as faciais já eram presentes nesses condomínios que eu atuo, e o próprio morador também já tinha lá os controles, né, de acesso a portões. Então eu estou falando que assim que ele passava pelo portão, já ficava registrado a hora que ele passou, a hora que ele saiu, porque num passado eu sofri com isso, onde vou fazer aqui uma informação a mais, um adendo a mais. Certa vez esse morador, um dos moradores, ele foi e reclamou pra gente que o carro dele tinha sido furtado dentro do condomínio. Fez um escândalo. Ah, meu carro sumiu, meu carro desapareceu. E foi aquele pandemônio no condomínio. Foi uma loucura. Aí acionamos a segurança interna, acionamos todos os funcionários. Passado momentos, a gente percebeu que ele não tinha entrado com o carro. Ele saiu e voltou a pé. Então ele tinha esquecido que ele deixou o carro, inclusive, num shopping, no estacionamento. Olha aí. Ele esqueceu. Caramba, então, a partir cara. daí, eu falei, poxa, eu tenho que usar Que ano foi isso? Mais ou menos, 2003, 2023, 2020? Isso já faz uns 7 anos Caramba, atrás. cara. Nossa, Faz uns olha aí. 7, 8 anos atrás. E você já tinha batido essa chave, precisava de um localizador pro carro. E eu falei, poxa, eu preciso fazer com que o sistema entenda quando ele saia ou quando ele entra, porque eu não vou mais sofrer com isso. Então nós se adiantamos, nós instalamos um serviço de monitoramento, onde o carro, ele passando pela nossa entrada ou saída, já acusava. Fazia o registro. Fazer o registro. Até segurança para ele mesmo. A própria câmera, o tag fazia isso, na verdade. Isso, e eu tinha um sistema que ficava registrado a hora que saiu, a hora que entrou, se ele usava ali o tag, ou facial, ou qualquer dispositivo, onde ele passava pela portaria, ou portão de acesso de carro, ou acesso de morador, ele é registrado. Então eu sabia quantos moradores estavam fora, dentro, em tempo real. Isso há muito tempo atrás eu já tenho isso nos meus condomínios que eu atuo. Só que eu queria mais. Aí pusemos mais faciais para criança, então criança tem facial, mas ela é impedida de sair pela portaria porque é restrito só abrir piscina, só abrir brinquedoteca, só abrir lugares, playgrounds para acesso para criança. E assim a gente foi fazendo com que a tecnologia fosse utilizada desta forma. E hoje, o que eu vejo? Que são as câmeras que você olha, a própria câmera já abre se você tem acesso àquele local. Então isso já está acontecendo já. E aí a gente
usa dessas ferramentas que está no mercado para todo mundo usar da melhor forma. Mas eu vejo que ainda síndicos têm muita ainda resistência, tem muita não conhece as ferramentas. Tem que conhecer as ferramentas. O que eu vejo muito, gente, para vocês terem noção o que é a sindicatura, né? O que Edson trouxe aqui é importante, até para eu abrir um pouco a mente de vocês. Sindicatura, se você entrou, é um lugar de soluções, para você criar soluções. Ah, Gisdel, nisso eu não consigo, mas vai conseguir. A tua mente vai começar a trabalhar só com soluções o tempo inteiro. Você não vai ver mais o problema, você vai ver aquele problema virar uma solução. Que é isso que o Edson fez, o que o Carlos faz, o que eu fiz muito também, e algum de vocês deve fazer isso também. A área de condomínio, sindicatura, é um ambiente que você o tempo inteiro está buscando resolver alguns problemas com boas soluções. Isso faz crescer a tua gestão, isso faz crescer o teu perfil na área de condomínio, isso faz alavancar a tua carreira e faz você ganhar novos contratos e ter notoriedade dentro do condomínio. Se você não investe em boas mentorias, em bons treinamentos, em boas capacitações, eu não falo só teoria você pega no Google, teoria você já buscou em vários cursos, teoria te dá um norte, mas você precisa de mentorias e treinamentos, capacitações, para que você absorva de uma pessoa para ela poder alavancar mais ainda o teu conhecimento numa linha de solução. A área de sindicatura é um baú de soluções e você precisa ter acesso a esse baú. Não é isso, Carlos? Exatamente. E a gente tem que ter sempre aquela linha da educação. Quanto mais informação assertiva a gente compartilhar com os moradores, melhores vão ser as nossas práticas. Porque eles vão entender realmente, às vezes, que o não é um não porque nós não queremos. É um não porque não pode. É um não que vai prejudicar demais pessoas. Então, nós trabalhamos sempre por todos, não é por poucos. Tá? Então, isso é uma vertente hoje que a gente tem que levar, sim, a educação condominial como uma prática. A experiência, ela ajuda, a teoria, ela ajuda, porém, a vivência com as pessoas vai dar essa diferenciação na nossa gestão. Sim. Fazer um adendo? Passa, vamos lá. Opa! Estamos dando insight aqui também, hein? Olha. Você, é o podcast, é só reflexão, cara. Exato, hein? Aqui é uma mesa de reflexão. Tá gostando do podcast? Muito bom. Que bom que a gente pode compartilhar as experiências. Assim, outros síndicos possam ser mais assertivos. Exato. Sim. Hoje, a parte de tecnologia para a questão de caixa d'água, ele tem todo o monitoramento da quantidade de água que tem na caixa d'água. Então, ele faz com que o morador não sofra chegando do trabalho, não tem água para tomar banho, água para fazer uso ali de forma se ele tivesse simplesmente um aplicativo. Então, isso está muito na mão do síndico. Isso vai fazer com que o síndico tenha mais controle da gestão. Então, hoje, com o simples celular, ele consegue monitorar água, ele consegue monitorar ali a questão do óleo diesel do gerador, ele consegue monitorar ali a bomba de pressão. Então, assim, tudo através de um app de um celular. Então, ele coloca dispositivos, instala e ele tem todo esse controle. Ao passo que isso no passado não era mais possível, não era possível ainda. Então, o síndico, se ele quiser usar muitas ferramentas para ajudar a gestão, ele tem tudo aí no mercado para ele fazer com que o prédio dele saia na frente. Então, isso está de fácil acesso, tá aí para uso de qualquer pessoa que tenha interesse. E sabe uma das coisas, Edson? Eu sempre vi isso dentro naquela época, em 2009, eu fui tomar conta do meu condomínio. Foi quando eu entrei em condomínio residencial. Me tornei síndico em condomínio residencial, depois fui para outros, depois me tornei gestor de treinamentos em condomínios clubes e de plantação. Mas antes do condomínio não tinha problema nenhum com esse pensamento. Mas quando eu cheguei em um condomínio residencial, eu percebi que o síndico ele é um cargo de decisão. Assim como o presidente, prefeito e um governador. Porque eles eles têm ali do lado deles toda uma assessoria técnica. Tem uns ministérios, tem uns assessores, não é isso? Ele toma decisões, porque ele não entende da especificação técnica de engenharia. Mas o engenheiro vem, mostra o laudo e mostra o que precisa ser feito e o porquê precisa ser feito. E aí ele vai tomar a decisão em cima daquela carga de responsabilidade que ele tem
e também do que ele tem nas contas, né, na mão dele ali, sobre questões de previsão orçamentária, vamos botar lá, no seu orçamento, se pode ou não pode. É cargo de decisão. Só que antigamente o síndico, ele era até dentista. A vizinha chegava assim, preciso tirar meu dente, o síndico ia lá. Eu tive caso, no meu condomínio, eu nem acabei de entrar, já achei estranho. A minha vizinha ia viajar, era o terceiro dia que me tornei síndico no meu condomínio, ela bateu minha porta. Senhor Girdel, tudo bem, tudo bem. Nós estamos viajando. Olha, que bom, felicidade pra vocês. Tá aqui achar o nosso apartamento. Mas o que é isso? Não, a gente tá viajando, achar o nosso apartamento. Mas por que eu tenho que ficar com a chave do apartamento? Porque você agora é o síndico. Aí eu falei assim, eu preciso ler as leis de condomínio, cara. Cara, eu dormi até 3 da manhã estudando as leis do condomínio e comecei a fuçar o Google, lendo os artigos, o porquê que eu tenho que tomar conta da chave dos moradores, porque eu fiquei preocupado, mas e se tiver um incêndio no apartamento? É óbvio que vai me culpar. Sim. E se tiver algum furto lá dentro? Quem tava com a chave era o Girdel. É óbvio que vou me culpar, pô. Na verdade, não é o Girdel, é o síndico. Porque síndico. Tudo é culpa do síndico. Aí eu falei que assim, não, peraí, calma, eu não posso pegar a chave assim. Não, mas sempre pegou aqui. Sim, mas aí era um outro síndico. Na minha visão, até que eu trabalho com patrimônio há muito tempo, que era justamente shopping center na área de gestão. Eu tô achando estranho isso. Deixa eu dar uma pesquisada, depois eu te dou uma resposta. E não tinha nenhum campo. Olha como é realmente importante buscar o conhecimento. Sim. Nada dizia ali que eu tinha que tomar conta dos bens particulares dos moradores, pô. E aí eu comecei a soltar comunicado, explicando que síndico é só responsável por isso, isso e isso, não é? E uma das maiores situações caóticas dentro de uma gestão da sindicatura é quando ele toma a responsabilidade dos moradores, né? Aí eu te pergunto, isso já aconteceu na tua gestão, cara? De os moradores chegar assim, seu Edson, dá pra fazer isso pra gente? Dá pra tomar conta disso? Dá pra agilizar isso aqui pra gente? Fala aí pra gente. Com toda certeza. Com toda certeza. Quem não passou por isso, hein? Quem não passa, né? Quem não passa, né? Passou, passa. Essa questão de segurar a chave dos moradores, isso aí é um problema enorme, porque quando o síndico não segura, ele deixa na portaria. E ao passo que deixou na portaria, se tiver alguma coisa que aconteceu no apartamento, vai ter problema muito grave. E aí a gente entendeu que isso aí teria que ser sanado. Esses condomínios no qual eu administro, a gente chamou uma assembleia e falou, gente, a gente não pode ficar mais com as chaves. Mas não pode, mas tem muito senhor, tem muita velhinha, tem muito idoso, como é que vai ser? Aí a gente bateu o pé e falou, olha, quem vai ficar com a chave ou um parente. Você levou o jurídico no dia? O jurídico? Levamos o jurídico, levamos ali uma quantidade de pessoas, a gente tentou reunir o máximo de moradores, para que não fizesse uma ação monocrática. Então são 100 unidades, só 3 votaram, como é de costume, uma grande minoria vota para a maioria. Não, a gente envolveu todo mundo, falou que da seriedade do assunto. Isso aí é estratégia, gente. Anota isso aí, pega essa expertise, viu? Vamos lá. Colocou a seriedade do assunto, um assunto muito sério a ser votado, e aí desceu e viram realmente que a grande maioria, mais da metade, fazia de uso da chave na portaria. Foi uma polêmica danada. Inclusive, queriam até... mexer no vespeiro. Instituição, não pediram? Pediram de instituição? Pediram na minha cabeça. Então tua gestão começou a virar um pandemônio. Quando você soluciona algo que já vem errado há muito... Isso aqui eu aprendi. Você tem que tomar muito cuidado. Quando algo errado vem sendo feito no condomínio por muito tempo e você mexe ali, mesmo que esteja chancelado pela convenção e regimento interno, você vai ter um problema. Só se você tiver peito mesmo para segurar. Aí eu falei, eu quero peitar isso aqui. Eu tenho peito grande, eu treino. Aí, ó. Síndico, se posicione. É assim que tem que ser igual a Edson. O Edson está dando aqui o exemplo. Se posicione, se valorize. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sei que eu posso muito mais. É assim. Você vai entrar no condomínio com cara de fracassado? Não, é posicionado, né, Edson? Me posicionei e falei, gente, se acontecer algo nessas unidades no qual o síndico ou a portaria está com a chave, quem vai ser responsabilizado é o condomínio. Quem vai pagar são vocês mesmos. Não, mas... Eles entenderam que eles estavam deixando uma brecha para que o condomínio fosse responsabilizado. E o condomínio, falei, são vocês. Vocês querem pagar? Aí eles puseram a mão na consciência
E nós estancamos essa ferida que já estava aberta há muito tempo, até pela outra gestão e outras gestões que vinham fazendo dessa mesma prática. E isso se perpetuava na minha, só que eu falei, tem que estancar aqui, mesmo que vá doer. E doeu na minha carne, só que eu preservei a minha cabeça e hoje eles são gratos que nós solucionamos isso. Detalhe, uma pessoa passou muito mal nesse condomínio e aí ficou muito tempo hospitalizada, veio gente queria entrar no apartamento, nós não deixamos, porque as chaves não estavam ali, se deixássemos entrar, nós teríamos um problema sério. Então foi muito bom as decisões de não deixar a chave na portaria e estancamos isso. Então, caraca, isso aí faz, você elimina um bom espaço de problemas que vem pela frente. exatamente. Porque, na verdade, quando você fala que é na verdade, é o ciclo vicioso, né, Carlos? Exato. É aquele lance que você pega no condomínio. Bom, você já pega condomínios assim também, né? Eu Você só chega- pego isso. Só chega no condomínio, tá tudo andando do jeito que tá. Há tempos tá assim, cadê o problema? Não, e aí a gente, Ah, como o Edson bem colocou, a gente tenta colocar uma solução que a gente vê que assim, mudar esse hábito não é fácil, né? Ele passou por essa, eu passei pela retirada de latão de lixo nos corredores, chaves, tudo. Você imagina o caos que ele passou também. Né? Então, assim, é difícil. E, assim, nós só estamos sendo cumpridores das regras. É segurança. Imagina um bem que é um apartamento, de repente, pela chave estar lá, que a gente não tem uma vigilância 24 horas, de repente subtrair-se algum bem, às vezes não precisa nem ser um bem de volume monetário alto, mas um bem de sentimento. E aí, depois, para você devolver ou falar que não foi a portaria? Porque tudo vai recair no mais fraco. O porteiro que ficava ali, ele deu pro pessoal da limpeza, foi lá na... Uma das coisas que eu acho mais chato, Carlos e Edson, eu acho que há de vocês concordarem, e vocês também que estão aí, é que quando culpam nossa equipe, cara. Aconteceu comigo. Já aconteceu contigo? Fala Aconteceu um pouco comigo. pra gente aí, por favor. Tivemos um problema interno onde um dos moradores ele teve acesso a uma outra unidade. O próprio morador estavam assaltando outras unidades. E Próprio aí, morador? o próprio morador. Olha só. Ele viu a oportunidade, às vezes a porta estava aberta, às vezes a chave embaixo do tapete, do capacho. Então, ele ficava assaltando ali as unidades. E aí, uma moradora falou assim, mas quem está assaltando é a equipe da limpeza, viu? Ela acusou. Aí eu falei, mas a senhora não pode fazer isso. A senhora tem certeza? Aí ela titubeou, falei, mas não faça isso. Aí depois ela veio, se desculpou e percebeu que realmente quem estava cometendo os delitos era Mas quando ela se desculpou, rapidamente, antes dela, até chegar a desculpa dela, qual foi a tua ação? Você criou uma sindicância de investigação ou acionou a polícia e fez a investigação interna? Como é que foi isso? um dos moradores que foi roubado, ele percebeu, ele viu quem estava entrando e ele viu pelas câmeras. Não, ele na verdade ele não viu, ele percebeu que essa pessoa subtraiu um bem que era do ente da família, e ele falou, quem tem esse material é só era algo personalizado, é como se eu tivesse uma pulseira com o nome. Sim. E ele viu que esse objeto estava na casa dele e ele falou, isso aqui é do membro da minha família. Então o próprio morador viu o bem dele, que é o que eu falei do em bem de sentimento. Em posse de outra pessoa, porque caraca, você não vai ver uma corrente com o seu nome na mão de outra pessoa, que é algo, algo personalizado para você. Sim. E esse morador viu, então ele que nos ajudou a gente pegar o infrator. Olha, Aí caraca. essa moradora ficou sabendo, ela ficou super envergonhada, porque ela jogou a pedra sem ter certeza. E sim. nunca mais ela acusou ninguém. Na verdade, isso é uma coisa muito ruim. Primeiro que o nosso país, ela precisa ser consertada, essa imagem escravocrata que a gente tem ainda, né? Que tudo era culpa... era culpa do índio, era culpa do escravo, era culpa... Sempre era uma minoria que era culpa, não é? E quem estava sendo roubado era a gente, né? Sim, porque a galera chegou portuguesa e foi tomando terra, foi tomando ouro, foi tomando diamante. Foi ao contrário, né? Chegava nas terras
eu gosto muito de história, né? Gosto muito de história e arte, né? Quando eu cheguei em São Paulo, é coisa militar, né? Militar. Eu gosto de fazer um mapeamento onde eu tô morando. Eu sempre fiz isso, cara. Sempre. Tô morando aqui, eu gosto de mapear tudo, gosto de conhecer tudo que tá ali pra saber qual é a cultura e a história. E aí, quando eu vim morar em São Paulo, eu falei assim: agora eu quero conhecer tudo aqui, como é que isso aqui se formou. E a primeira cidade que se formou foi Itu. É a primeira cidade. Os bandeirantes estavam lá de boa, Santana Parnaíba, aqui perto. Os jovenzinhos lá, o Anhanguera, né? Anhanguera, que é o diabo do fogo, o diabo cospe fogo, né? Que é essa palavra que o índio deu. Ele tava ali, todo mundo passando fome, sem comida nenhuma lá em Santana Parnaíba. Cara, vamos fazer o que aqui? Essas terras aí é da Espanha, nada, bora invadir, pô. Nada, tá cheio de índio aí, cara, tá cheio de tribo, tem tribo que come gente, nada, rapaz. A gente vai pegar o Rio Tietê, o barco vai levando a gente pela noite, e a gente ali, que tiver índio ali, a gente pega ali e pega os índios dormindo. Não, cara, é perigoso. Aí a Anhanguera teve a ideia. Ele sabia que os índios gostavam de fazer ritual no fogo, né? Aí ele pegou, botou cachaça e cuspiu fogo. Aí saiu chamando pela boca. Falei, cara, tenho essa ideia. Eles fazem muito rituais na fogueira. Vai que dá certo. Aí ele chegou, o Anhanguera lá junto com a galera, com os irmãos bandeirantes, chegaram na tribo lá de Itu, que tinha uma tribo, tinha povos lá que viviam há 12 mil anos. 12 mil anos, cara. 12 mil anos em Itu, vivia esses povos, já tinham sociedade, eles já faziam artesanais de pratos, essas coisas, e jarras. Aí ele chegou em Anhanguera, cuspiu fogo, todo mundo ajoelhou. O Deus Fogo, Anhanguera. Aí ele foi tomando os territórios assim, aí tomou essa primeira região, que é Itu, quando saíram, né, que pertencia à Espanha, aquela região de Itu, e ali montaram ali a primeira civilização já a partir dali de Anhanguera, já moldando o país. Então essa galera já tomava os bens, né, galera? Já tomava as terras, né? Que coisa, hein? Então, quando essa galera vê isso, né, é o contrário, velho, e nos culpam. Sim. E joga a culpa na gente, e joga a culpa assim, não, ele que é o que tá roubando, ele é que tá fazendo isso no condomínio. Cara, eu tive um porteiro que eu fiquei indignado, era o porteiro que eu mais gostava, uma pessoa de extrema confiança, cara, até treinei ele para ser gestor de um prédio de alto padrão lá na Bahia na época. Alguns moradores culparam ele pelo desvio de uma das encomendas que ele tinha recebido, que era um tablet. E começaram a culpar esse porteiro. Eu falei, mas não pode ter sido, cara, essa pessoa eu conheço. Não, Gideon, você não conhece tão bem, não. Fizeram de tudo pra eu enxergar o porteiro. Eu falei, cara, eu conheço a minha equipe. A minha equipe é treinada por mim, cara. É toda fiscalizada por mim, toda filtrada por mim, não tem como. Eu vou verificar isso. Quando for investigar, foi um dos moradores que roubou. Então. É sempre assim, né, cara? Olha isso. É difícil. Mas assim, tivemos um momento agora, história, né? A nossa função é árdua, né, de sindicatura, né? Você vê, o Expertise Cast não é só fazer parte, né, uma entrevista, também tem cultura, tem história, pô. Né? E aí agora, Edson, eu queria saber assim, você saiu do condomínio, tal, eu sempre falo, dê tempo ao tempo. O tempo já chegou pro pessoal falar, Edson, estamos sentindo a sua falta? Sim. Isso para você não é gratificante? De que você passou por um momento de aceitação, né, de conhecimento, de dúvida, e de repente as pessoas entenderem que agora você estava fazendo o caminho correto, mas, vamos dizer assim, você teve seu momento de recuar para dar aqueles 2 passos. Hoje, você entende que o condomínio sente a sua falta? O condomínio sente falta porque estava habituado a já um tipo de situações onde as coisas já rodavam de forma coordenada. Então, tinha uma prática diária a ser feita. Então, tinha protocolos a serem feitos. Então, você segue uma padronização do serviço. Então, quando entra uma outra gestão, sabendo muito ou pouco, quebra aquilo que estava sendo feito, que estava sendo feito certo, que estava caminhando. Então, isso aconteceu no condomínio, esse condomínio que eu saí, enfim. E aí, hoje, sim, os moradores sentem falta e querem realmente que retome, que volte como era antes, porque já estão habituados naquela sistemática, naquela forma de trabalho, né? E que bom que isso pode acontecer. Porque assim, a gente é um momento de reflexão, até para os moradores. Então eu vejo que o próprio condomínio, os condomínios, ele tem um tempo de maturação. Opa! Então, a troca de síndicos orgânicos, síndicos que moram no condomínio, para síndicos orgânicos, síndicos
profissionais, síndicos de fora, eu vejo muitos condomínios passando por esse processo. Então eu vejo que o condomínio ele precisa ter esse momento de maturação. E isso tem acontecido nesses lugares onde eu transitei. Que bom que isso pôde acontecer. E Legal, fez isso. com que eu amadurecesse. E o próprio local também. Esse tem que dar tempo ao tempo. Você não tem que brigar com o tempo. E logo no início da nossa entrevista foi aquilo que o Geidel, vocês comentaram, né? Quando você tira o sono. Então, foi bom até para a gestão, foi bom para mim, é bom para você ter essa calmaria, você analisar. Então, o tempo, ele resolve tudo, ele sana tudo. Aí, Geidel, o tempo, hein? O tempo. Ou seja, gente, quando você descobre o teu valor, qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Consegue enxergar? Quando você enxerga o teu valor, você fala assim, ó, não, isso eu não quero para mim. Não, isso aqui para mim já fiz o que tinha que fazer, para mim já basta. Entendeu? Ah, vou te chamar de volta. Não, não, não. Ah, eu te pago 3 vezes mais. Não, 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 porque agora eu sei qual é o meu valor. E quando você descobre o teu valor, você se posiciona e você sabe que outras portas abrirão. Carlos, mais um podcast que estamos finalizando, né? Exatamente. Foi bom, hein? E assim, como a gente tem falado, né, aqui na mentoria, né, que aprendizado, ver visões, né, de síndicos hoje atuantes no mercado, que pensam sim em pessoas, que trabalham para pessoas, com pessoas. Sim. E o Edson foi uma aula de humanização, hoje de humanidade. Foi, gente. E hoje foram 3 síndicos aqui, viu, gente? Apesar que hoje eu não estou mais como síndico, mas 2 síndicos aqui atuantes, que está o Carlos aqui e o Edson também, e para vocês verem uma visão. A minha visão é mais antiga, né, há 32 anos. Hoje estou atuando mais com vocês, mentoria, treinamento e consultorias aí pela bola à frente. Carlos, finalizando aí, apresenta novamente aí o nosso patrocinador, então, para a gente deixar na mente desse povo aí, para não perder mais o carro no estacionamento, né, cara? Isso, e assim, não serve só para veículo, né, para carro, também não é só para carro? Para caminhão, frota, não é só pra carro? Se você tiver aí dentro da sua empresa, precisar aí de controle, de saber exatamente onde está o seu veículo, o Grupo Felnex, faz esse monitoramento em tempo real, é uma solução simples com uma tecnologia mais moderna que existe no mercado. Então, se você é empresário, dono de frota ou de estacionamentos, de qualquer situação que você precisa. Ou seja, não é só para condomínio, qualquer área. Não, para pessoa física, jurídica. Ou seja, se você quer saber onde está o seu carro, o seu bem, sua moto, chame o Grupo Felnex para que ele mostre exatamente com a tecnologia essa facilidade de encontrar o veículo, seu bem seguro, tá? Faça toda essa parte de acompanhamento em tempo real. Você consegue, pega o seu celular, deixa eu ver onde está meu carro, perdi. Nossa, achei, Geidel, aqui, ó. Uau, fácil Bora, assim. tá gente, bom? Tá vendo? Fácil. Se você busca tecnologia, inovação, aí vai para frente. Aí fica assim, Geidel, mas é caro. Cara, é quando você não paga o preço para mudar a tua vida. Se você não paga o preço, tua vida fica do mesmo jeito. Se você paga pelas inovações, pelas tecnologias, por uma boa gestão de sindicatura, ainda mais humanizada como a do Edson aqui, aí você vai voar mais ainda como foguete. Edson, agradece esse povo aí todo, obrigado pelo teu compartilhamento, pela tua participação. Manda também no final o teu Instagram, o pessoal te azucrinar lá no direct, viu? Perfeito, agradeço aqui, estar com vocês, nessa tarde maravilhosa, e quem quiser seguir Edson aí, saber algumas dicas dessa parte de sindicatura, de vivências, meu Instagram é ed.síndico. Olha, que eu tava, desculpa. @ed.síndico. Ed.síndico. Por quê? Sabe por quê, Geidel, que ele tá confuso? Porque ele tá estreando o novo Instagram. Exatamente. Então, assim, gente, vamos lá compartilhar, vamos seguir o Edson, dar essa oportunidade para ele mostrar esse aqui, ó, tá aqui, ó. Ed.síndico. Tá aqui, ó, confirmado. Edson.síndico. Facinho, gente. Gente, eu sempre falo... ed.síndico. E é novo canal mesmo. Eu vou até seguir ele aqui agora. Vou seguir, que ele me seguia no outro. Ele me seguia no outro, entendeu? Exatamente. Então, no outro podcast, ele vai contar mais... Vamos trazer ele de volta. Vamos trazer ele de volta, né? Pra trazer novo. Agora vamos falar de estratégias. A gente falou hoje de situações humanizadas, né? No quanto ele cresceu e como você pode crescer também. Quando você aqui vai falar de estratégias para você alavancar a tua carreira dentro da sindicatura profissional. E uma das visões já falou lá no início, tem que gostar de gente.
Carlos, Sim, mais sempre. um para conta e obrigado pela nossa participação de novo. Eu hein? que agradeço ao Edson aí, mais uma Obrigado. vez, Sim. Gidel, né, Eu que por agradeço. estar aí participando como co-host, né, e desejar ali que todos curtam, né, compartilhem, se comuniquem, né, Sim. pode comentar, gostei, estou gostando, não estou gostando, não importa, você sempre vai ser ouvido, tá, e respondido, que é o melhor, né, Exatamente. porque ninguém gosta de fazer pergunta e não ter resposta, Aí não né, vale. então assim, nos sigam, tá? Porque nós estamos aqui para um propósito maior, que é passar o nosso conhecimento através desse programa, para poder sim atingir quanto mais pessoas, né? Edson, mais uma vez, obrigado aí pela Eu presença. que agradeço. E já fica um convite para uma próxima, hein? E ele não falou tudo, porque o programa Não, também já- tem um limite. Eu já Porque peguei. ele tem muita coisa ali. Ele Eu tem não quis estratégia. explorar demais, mas assim, numa É. próxima oportunidade. Eu já vou botar ele. Ó. Ó, já fica sabendo, viu? Ele já vai pra live uma história não contada. Isso, Porque eu já- essa daí. O que ele passou realmente, aquela situação que afetou a identidade dele, do narcisismo, do transtorno de personalidade, Isso. é pra ir lá pra live. E essa daí você vai pro Brasil, Que hein? é no YouTube, gente. É no YouTube também, uma história não contada. Vai ter Edson. Já vou agendar com ele aqui hoje pra vocês pegarem tudo isso, pra vocês aprenderem. O programa, gente, é pra aprender a identificar e a saber lidar com as pessoas que têm transtorno de personalidade. Não é pra falar mal, não é pra perseguir, não é pra criar ironia, não. Identificou? Percebeu? Saber como lidar com ela. E uma delas é não abrir seus dados e informações pessoais e nem de gestão da área de condomínio. Aí isso a gente vai explicar lá no futuro. Gente, é isso aí. Obrigado a todos vocês, obrigado a Edson, obrigado mais uma vez ao Carlos, vocês grandes profissionais, e ao Gui, que está aqui nos auxiliando, justamente aqui no podcast, nos bastidores, que chega até você essas imagens. Compartilha, segue o canal, aquece o algoritmo e manda para todo mundo. É isso aí, gente. Fui. Valeu. Valeu, obrigado.